O Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo divulgou orientações à imprensa para o segundo turno e entre os destaques está o acesso ao teste de integridade das urnas. A gente volta com a repórter Camila Yunes, que já está conosco para trazer as últimas informações e falando também sobre a expectativa para esse segundo turno. Em instantes, a Camila vem lá do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, enquanto nesse domingo milhões de brasileiros vão definir os rumos do país. Maicon Mendes. Mais de 156 milhões de brasileiros vão definir o futuro do Brasil para os próximos 4 anos. Além do novo presidente da República, os brasileiros vão terminar de escolher também os últimos 12 governadores que disputam o segundo turno das eleições em 2022. Teremos disputa em Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. A votação acontece em 5.570 cidades do país e em 181 localidades no exterior. A curiosidade para esse dia 30 de outubro é que eleitores de 8 municípios brasileiros vão eleger novos prefeitos como vice-prefeitos em eleições suplementares. Essa nova convocação acontece depois que prefeitos eleitos em 2020 tiveram os mandatos ou os registros cassados pela Justiça Eleitoral. As cidades com eleições municipais são Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, Canoinhas, em Santa Catarina, Cerro Grande, no Rio Grande do Sul, Entre Rios do Sul, também no Rio Grande do Sul, Joaquim Nabuco, no Pernambuco, Pesqueira, em Pernambuco, Pinhalzinho, em São Paulo e Vilhena, em Rondônia. O voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para analfabetos, maiores de 70 anos e pessoas com 16 e 17 anos. O horário de votação nas eleições em 2022 foi unificado e no segundo turno valem as mesmas regras, de 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, horário de Brasília. Quem mora no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima, a votação vai começar às 7 horas da manhã e termina às 4 horas da tarde, horário local. No Acre, a votação acontece às 6 horas da manhã e vai até às 3 horas da tarde, horário local. Eleitores que estiverem na fila para votar antes das 5 horas da tarde terão o direito garantido, mesmo depois do horário. Em 11 municípios do Amazonas que seguem o fuso horário do Acre, a votação também começa às 6 horas da manhã e só termina às 3 horas da tarde, horário local. São eles Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constante, Eirunepe, Envira, Guarajá, Ipixuna, Itamaraty, Jutaí, Tabatinga e São Paulo de Olivença. Nos outros 51 municípios do Amazonas, a votação vai das 7 horas da manhã às 4 horas da tarde, horário local. Já em Fernando de Noronha, a votação começa às 9 da manhã e vai até às 6 horas da noite, também horário local. Todos esses ajustes são necessários para coincidir com o horário de Brasília. Bolsonaro e Lula fazem o último ato de campanha hoje. A repórter Carolina Belim conta o que cada um vai fazer neste sábado. O presidente Jair Bolsonaro deve encerrar a campanha hoje com uma motocarreata em Belo Horizonte, Minas Gerais. O estado é considerado muito importante para a vitória na disputa nacional. No primeiro turno, Lula ficou à frente nos votos. Ao longo da campanha, no segundo turno, Bolsonaro foi várias vezes a Minas, sempre acompanhado do governador Romeu Zema, do Novo, que declarou apoio. Em algumas falas, o presidente chegou a usar a expressão "Minas já virou". Nesta sexta-feira, apoiadores de Bolsonaro se reuniram em Brasília para orar pela reeleição do presidente. O funcionário público Josevaldo Moura disse que vota em Bolsonaro porque ele defende a família. O meu apoio é ao presidente da República pela reeleição de Jair Messias Bolsonaro para o bem da nação brasileira. Deus, pátria e família. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, vai finalizar a campanha reunindo a militância na Avenida Paulista, em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, e onde Bolsonaro ficou à frente no primeiro turno. Na sequência, o grupo deve fazer uma caminhada pelas imediações,
Ontem, a campanha do petista distribuía diversos materiais, como adesivos, em diferentes pontos da capital paulista. No bairro Liberdade, eleitores conversavam e tiravam fotos fazendo L. O professor Renato Fontes defendeu o voto em Lula em prol da democracia. Esse país tem vivido numa sociedade muito odiosa, muito disputada, né? E precisamos, de uma certa forma, resgatar a esperança do nosso povo na democracia. Enquanto apoiadores de Lula e Bolsonaro discutem e se manifestam em todos os cantos do país, às vésperas da votação, eleitores como Rafael Cavato acredita que a polarização esconde o debate que deveria estar sendo travado e espera que quem vença tenha o olhar para os problemas do país. Eu espero que o governo ele deixe de lado as diferenças políticas. Eu acho que essas diferenças políticas não levam a lugar nenhum. Deveria pensar muito mais na população brasileira, principalmente, nos problemas sociais que nós temos aqui. Bom, Marcelo, Lula escolhe então para esse último dia de campanha São Paulo e Bolsonaro Minas. Não por acaso? Certamente não por acaso, né? Quer dizer, a expectativa da campanha do candidato Bolsonaro com relação a Minas Gerais é muito grande, a aposta é muito alta, né? Para que se consiga reverter o quadro apresentado no Estado no final do primeiro turno, em que o Lula se saiu melhor, né? E há uma expectativa de reversão desse resultado, há uma crença arraigada aí entre quem atua nessa área de que aquele que vence em Minas vence as eleições nacionalmente, né? Claro que não se pode afirmar que isso seja uma regra, né? Que isso seja ciência exata, né? Mas de qualquer forma, Minas é um colégio eleitoral muito importante, né? O segundo maior, né? E a expectativa de uma influência do governador, do apoio do governador Zema, né? Com a capilaridade que isso traduz, porque esse apoio vai se transmitindo para os prefeitos, são mais de 800 municípios no estado de Minas, e daí vai chegando aos vereadores, e dos vereadores vai para os eleitores, vai para as bases, né, como se costuma dizer, né, num trabalho que pode render frutos importantes. O presidente Lula precisa reverter a desvantagem que ele tem no estado de São Paulo, ou pelo menos diminuí-la. Né? Essa desvantagem se reflete não apenas na dianteira do candidato Bolsonaro, nos números do eleitorado paulista, como também na questão da eleição para governador do estado, em que o candidato Tarcísio aparece na mais recente pesquisa da Paraná Pesquisas, né? Ele aparece com alguma coisa acima dos 50%, né? E o candidato Haddad com 36%, alguma coisa assim, 36%, uma diferença muito, muito grande, né? Se essa diferença também se refletir ou também aparecer, né, no resultado da eleição presidencial, né, nós estamos falando aí de mais de 15 pontos de vantagem, né, no maior colégio eleitoral do país, né, no estado com o maior número de eleitores, isso vai ser bastante preocupante para a candidatura do PT. Bom, Cristiano, nesta reta final, os candidatos, cada um vai para um estado, achando que pode tentar reverter os votos, mas a gente sabe que a própria polarização, desde o primeiro turno, vem mostrando isso, que já há a votação muito cristalizada. E agora, no segundo turno, de onde tirar votos para cada um dos lados? Olha, Thiago, nós temos aí cerca de 10% dos votos da eleição do primeiro turno que foram divididas entre os outros candidatos. Candidata Tebet, candidato Ciro, Soraya, todos os demais. E nós temos um grande contingente de abstenção que ocorreu no primeiro turno, além dos votos brancos e nulos. Então, esse eleitorado é o eleitorado que pode fazer a diferença. Vejamos que no primeiro turno nós tivemos uma diferença em favor do ex-presidente Lula na casa dos 6 milhões de votos. Agora, num contexto de segundo turno, existe uma
ampla possibilidade de você ter uma nova divisão de votos, um novo contexto nessa massa, e há um outro elemento que qualquer voto que seja tirado de um dos lados, ele acaba, na prática, contando por dois, porque um voto que diminua de um lado, ele acaba se somando do outro lado em uma eleição dividida em dois candidatos. Então, é importantíssimo que, estrategicamente, os dois candidatos venham a investir nos lugares onde eles têm uma certa potencialidade de tirar essa diferença. No caso do estado de São Paulo, do estado de Minas Gerais, são dois estados estratégicos para o presidente Lula, no sentido de não deixar que Bolsonaro venha a ganhar nesses estados com uma diferença muito significativa a ponto de diminuir aquela vantagem e ultrapassar o presidente Lula. E, da mesma forma, para o presidente Bolsonaro, a importância de dar um ritmo, dar um gás nas votações que ele teve, especialmente nos estados do Sudeste, para que ele possa, aí sim, suplantar essa diferença em relação ao ex-presidente Lula. É um jogo realmente de estratégias.